de A a Z. Sou Melissa, psicóloga. Se você não está acompanhando a série, é uma série de vídeos que eu estou fazendo direcionada para psicólogos, onde eu trago temas relevantes, temas gerais, mas importantes para a nossa prática profissional quando a gente atua com cirurgia bariátrica. Então, se você atua nessa área ou deseja atuar, é importante estar sempre capacitado, sempre atualizado, e a intenção dessa série Psicólogo Bariátrico de A a Z é justamente trazer isso para vocês, ampliar seu olhar e seu conhecimento aí sobre alguns assuntos relacionados à cirurgia bariátrica. Se você não viu os outros vídeos, é só procurar aqui na página a série, assistir aos vídeos, aproveita e se inscreve, o sininho tá aqui embaixo, é só você clicar, que assim você fica sabendo sempre que eu liberar um vídeo, os vídeos são liberados toda semana. Hoje eu trouxe um assunto para a gente falar que também a gente escuta bastante aí de paciente, que é sobre se faz diferença o tipo de cirurgia nos resultados, né? Esse é um tema que eu vou trazer, inclusive, mais de uma vez aqui, porque é algo bastante falado, né? Este primeiro artigo que eu trouxe, eu sempre trago um artigo de referência, tá? Para quem também não assistiu os outros vídeos, onde eu trago alguns dados e aí eu discuto um pouquinho sobre a questão do psicólogo dentro disso que eu estou falando, né? Hoje eu trouxe um artigo que ele fala, né? Ele compara, na verdade, duas técnicas cirúrgicas diferentes, né? Mas as duas são bypass, é o bypass gástrico distal e o bypass gástrico padrão, tá? Compara os resultados desses dois tipos de cirurgia para ver se há diferenças, tá? Por que eu falei que é um assunto que eu ainda vou trazer aqui, né? Porque a gente ainda tem estudos que comparam o bypass com o sleeve, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente escuta muito de paciente, principalmente quando ele ainda não operou, né? Ah, eu ouvi falar que o bypass emagrece mais, eu ouvi falar que o sleeve isso, eu ouvi falar... Então, essas comparações são importantes da gente, inclusive, conhecer também, para acolher a angústia do nosso paciente. É claro que os detalhes da técnica é o cirurgião quem vai passar para o paciente, não somos nós, tá? Mas é importante a gente conhecer e entender se há diferença ou não. Se o paciente traz uma angústia ali, né? Ah, não sei se eu escolho a técnica X ou Y. Tem cirurgião que deixa o paciente escolher, né? Então, se ele traz essa angústia para o psicólogo, ali a gente vai trabalhar essa angústia, mas a gente precisa entender um pouquinho do que ele está falando. Por isso que é importante conhecer. Nesse artigo que eu trouxe hoje, como eu falei, ele compara o bypass gástrico padrão e o distal, que são duas técnicas diferentes, mas ambas são bypass. A diferença é no desvio e no tamanho do estômago que fica. Mas eu ainda vou trazer um outro falando sobre, comparando aí bypass e sleeve. O artigo ele sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar que você cai direto no site, né, onde tem a disponibilização do artigo original. Os artigos são sempre em inglês, tá? Esse de hoje chama Patient Reported Outcome Measures 2 Years After Standard and Distal Gastric Bypass, a Double-Blind Randomized Control Trial. Eu quis trazer esse, inclusive, porque ele é diferente dos outros vídeos que eu fiz, onde eu trazia a revisão sistemática. Esse artigo aqui, ele é um estudo duplo cego, tá? Que é um tipo diferente. Então, em português, né, qual que é o título do artigo? Medidas de resultado relatadas pelo paciente 2 anos após bypass gástrico padrão e distal. Um duplo cego randomizado, teste controlado. Então, quando a gente faz um duplo cego, a gente pega a população, divide ali em dois, né, dois grupos. O paciente sabe que ele está participando de uma pesquisa, ele autoriza, né, a gente vai colher os dados, mas ele não sabe em qual grupo, né, ele se encaixa ali, tá? Esse sorteio, é feito um sorteio ali para dividir os pacientes, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui, mas é diferente de uma revisão sistemática, né? A revisão sistemática que os outros vídeos, eu trouxe revisões sistemáticas, eles buscam diversos estudos e condensam num só para chegar numa conclusão. Esse artigo aqui não, né? Ele vem fruto de uma pesquisa, onde foram ali alguns pacientes acompanhados durante esses 2 anos para se chegar a alguma conclusão, tá? Então, veremos aqui como é que foi o estudo, né? O estudo, ele traz, né, que a cirurgia bariátrica, ela
ela induz ali uma perda de peso sustentada, esse é o objetivo, tá? E também tem como objetivo melhorar as comorbidades associadas, que são relacionadas aí ao peso, à melhoria da saúde e do bem-estar de uma forma geral. No entanto, existe o que ele justifica para fazer essa pesquisa, né? Que apesar disso já estar bem consolidado, de todos saberem, né? Que a cirurgia bariátrica ela tem como objetivo induzir essa perda de peso sustentada e ela melhorar essas comorbidades, o tipo de procedimento cirúrgico preferido é bastante debatido, tanto entre pacientes quanto os próprios profissionais, principalmente para pacientes com IMC acima de 50, né, que a gente classifica aí como super obesos, são os de IMC muito alto. Então, principalmente para esse público, é bastante questionável, né? Qual o tipo de técnica utilizar é bastante debatido, na verdade. Que tipo de técnica utilizar para ser mais efetiva. Então, o estudo traz, né, que o bypass gástrico Y de Rokes, que é uma técnica, tá? Continua amplamente aplicado, que existem várias variantes desta técnica com efeitos notáveis e consistentes aí na perda de peso, com alterações no tamanho da bolsa, né, que é o estômago, e pequenas alterações no comprimento do tubo alimentar, o que parece não afetar a perda de peso. Então, para melhorar a eficácia dessa técnica, essa atenção tem sido dada aí a esses componentes, né? Que é o tamanho ali da bolsa, o tamanho do desvio, enfim, como é feito esse desvio. São feitas variantes dentro da própria técnica para entender melhor aí esse funcionamento e se de fato há impacto na perda de peso. Aparentemente não, por isso que foi feita a pesquisa para se confirmar ou não essa hipótese, né? Quando a gente fala que aparentemente, coisas, né, que a gente percebe ali pelo relato do paciente, nas consultas, nos retornos, e que precisam ser confirmadas. Então, o objetivo do estudo foi fazer o quê, né? Comparar dentro desta técnica a padrão e a distal, tá? Que são técnicas, métodos diferentes ali, tá? Eu tô tentando até explicar assim, que é uma forma, esse vídeo é para psicólogo, né, para que vocês entendam um pouco a diferença, né? Na verdade, é a mesma técnica, é o bypass Y de Rokes, tá? Só que existe diferenças aí em como fazer ali a cirurgia, né? Então, no tamanho do estômago que fica na bolsa ali do estômago e no desvio, tá? Tanto em tamanho quanto na forma de se fazer. Então, seria bem grosso modo isso, tá? Para vocês entenderem quem é psicólogo, né? E aí o objetivo do estudo, então, foi comparar se com essas diferenças na técnica, tá? Que é a chamada, né, de padrão distal, isso impacta em sintomas relacionados ao peso, no comportamento alimentar, em ansiedade e depressão a médio e longo prazo. Então, esse é o objetivo do estudo, e aí eu escolhi ele para trazer, inclusive, porque, veja, né? Sintomas relacionados ao peso, né, que aí tem questões fisiológicas, como diabetes, hipertensão e etc. Mas o restante é tudo relacionado à nossa área, né? Qual é o impacto do comportamento alimentar, na ansiedade e na depressão, né? Se isso tem impacto, se a técnica impacta na melhora ou não melhora desses itens no pós-operatório. A metodologia aplicada nesse estudo, então, foi duplo cego, randomizado e controlado de grupos paralelos, né? De padrão distal, como descrita, né, anteriormente. Aqui no artigo, se você quiser ler mais, você pode ler, eles falam mais das técnicas e do padrão, né? Resumidamente, todos os pacientes encaminhados tinham idades entre 18 e 60 anos, um IMC entre 50 e 60, tá? Foram avaliados para inclusão no estudo em 2 centros terciários noruegueses, essa é uma pesquisa norueguesa, tá? Fizeram cirurgia bariátrica de grande porte, né? Porque com o IMC bastante elevado. Foram excluídos, né? Pacientes com questões no trato urinário, né? Doenças hepáticas, doenças somáticas graves, doenças psiquiátricas ou abuso de substâncias identificadas no pré-operatório, tá? Foram excluídos do estudo. E aí foi feito um acompanhamento de 2 anos desses pacientes com consultas, né, e preenchimento de escalas, que eu vou falar para vocês aqui o que foi usado, tá? Para ir se comparando os 2 grupos, né?
se um ia melhorando mais que outro naqueles aspectos que estão sendo avaliados. E aí, então, foi usado o quê, né? Foi utilizado ali questionários, tá? Auto-administrados e preenchidos no início do estudo, né? Ou seja, ali antes da cirurgia e logo após a cirurgia e durante esses 2 anos de acompanhamento. Então, foi organizado, né, visitas agendadas no período de 1 e 2 anos após a cirurgia e foi coletado todos os dados de forma sistematizada para poder fazer esse comparativo. Quando a gente faz esse tipo de pesquisa, né, a gente tem ali os dados do pré, os dados do pós, e a gente precisa ter uma uniformidade nos instrumentos, tá? Instrumentos precisam ser validados, reconhecidos, e você precisa aplicar em todo o grupo ao mesmo tempo, né, no mesmo período ali, para você poder fazer esse comparativo. Bom, o que foi aplicado, né, nessas pessoas? Foi aplicado um questionário de qualidade de vida que chama Morehead Adult, tá? Aqui no Brasil a gente tem outros questionários, esse não é muito usado, tá? Aqui existem outros questionários mais utilizados, mas o objetivo é o mesmo, tá? É medir resultados de qualidade de vida autopercebida, tá? E aí foi aplicado no pós-operatório. Então, quanto o paciente percebe melhora a qualidade de vida dele pós-operatória, tá? Então, é um questionário, como eu falei, de auto-preenchimento, de auto-relato. Quando a gente fala de questionários de auto-relato, de auto-preenchimento, de forma geral, em qualquer artigo que você leia, você tem que sempre pensar que tem um viés aí. Por quê? Porque a pessoa pode dizer que ela melhorou sem, de fato, ela ter melhorado. É importante isso ficar ali para você. Por quê? Para não pegar a pesquisa e levar ela como uma verdade absoluta, porque não é. Ciência é questionamento. Então, a gente nunca pega algo ali e toma como uma verdade absoluta. Tanto que artigos bons, né, sempre vão dizer que são necessárias mais pesquisas, que aquilo é um dado. Então, aqui, quando a gente vai analisando já o que foi usado, você já precisa ter essa crítica. Então, as pessoas, é um dado relevante? Com certeza, mas ele não é absoluto. Por quê? Porque ele é um autorrelato e a pessoa ela pode ou não perceber, tá, que ela não melhorou, ou ela pode mentir, ou pode não ter um entendimento do questionário de repente. Então, isso são vieses, tá? Mas não invalida a pesquisa de forma alguma, é uma coisa que você tem que ter em mente só. Foi aplicado também um outro questionário específico de obesidade e perda de peso e qualidade de vida, tá? Obesity Specific Obesity and High Loss Quality of Life. Então, também foi aplicado este questionário. Foi aplicado aí uma outra ferramenta que mede sintomas relacionados ao peso específico de obesidade, mede 20 sintomas comumente relacionados ao excesso de peso ou obesidade, incluindo problemas nos pés, dor nas articulações, sensibilidade ao frio, falta de ar, usando 2 conjuntos diferentes de itens, tá? Então, o primeiro conjunto avalia se o paciente está ou não experimentando sintomas específicos e o segundo conjunto classifica o nível de sofrimento dos sintomas nos valores de 0 a 6, né? Que é a escala que ele usa lá de 0 a 6. E é legal a gente ler os artigos e ver os instrumentos, né, que foram utilizados, até para você buscar outros estudos que se utilizam esse mesmo instrumento, se ele já está validado no Brasil, se tem algum estudo aqui no Brasil que utiliza, né? Esse instrumento aqui, por exemplo, ele é muito interessante, né? Ele vai medir, ele não vai avaliar a doença em si, mas sintomas relacionados à obesidade, se há diminuição ou não. Como isso, né? Problemas nos pés, dor nas articulações, né? Sensibilidade ao frio, enfim. Coisas que vão estar ali presentes em quem tem um peso bastante elevado, a gente está falando aqui de pacientes com IMC acima de 50, né? E que não necessariamente são uma doença, né? Algo diagnosticado ali, mas que provocam incômodo. Então, ele vai avaliar a melhora desses sintomas. Se você for pensar em termos de questionário, é um questionário bem interessante. Então, por isso que é legal
você sempre está buscando artigo, você sempre está estudando, conhecendo as coisas, para você poder até ter crítica, né? E saber que existem questionários, por exemplo, para avaliar transtorno alimentar, existem diversos, né? Inclusive validados aqui no Brasil. Tem alguns melhores, né? Que são mais assim. Para nossa população melhores e outro nem tanto. Invalida o questionário? Não, é uma questão cultural também, né? Por isso que precisa de validação, né? Aqui nesse artigo foi utilizado o questionário alimentar de 3 fatores R21, o TF-EQ-R21, que é validado aqui no Brasil, tá? Então, esse é um questionário voltado aí para avaliação de comportamentos alimentares e foi utilizado também nessa pesquisa, e esse é um questionário que é bastante usado no Brasil, por exemplo. O outro é a escala hospitalar de ansiedade e depressão, que foi utilizada, que é a HADS, né, HADS, que ela também é validada e ela é bastante utilizada aqui no Brasil, tá? Ela mede ansiedade e depressão genérica, né? E valida ali sintomas de ansiedade e depressão através de 14 itens pontuados de 0 a 3. É importante lembrar para vocês também que nenhuma escala é verdadeira e absoluta. Quando a gente está avaliando, por exemplo, se a gente aplica uma escala de ansiedade e depressão numa pessoa, a gente vai ter um indício, se der uma pontuação alta, né? Um indício de que ela pode estar com depressão. Precisa ser feito outras coisas, entrevista clínica, tá? Com um psicólogo mesmo ou com um psiquiatra, enfim, para chegar na conclusão que de fato aquela pessoa tem um diagnóstico de depressão ou de ansiedade ou de algum transtorno alimentar, tá? Nunca a gente faz isso com só uma escala. Mas a escala dá indícios, tá? E aí, para a pesquisa é interessante porque você pega essa pessoa em vários momentos da vida dela, né? E condensa isso e relaciona com a bariátrica, porque a bariátrica é um marco ali, né? A bariátrica é o que, a partir dali, a gente vai observar se tem mudança ou não nestes aspectos aqui. Então, foram 113 pacientes nesse estudo que receberam tratamento. 57 fizeram a cirurgia bypass padrão e 56 a distal. O que é bem legal porque é um número bem parecido, né? 57, 56 equilibra ali, tá? Isso é importante a gente observar também. Quando tem uma diferença muito grande, isso por si só também pode ser um viés, tá? Alguns pacientes acabam desistindo durante o tratamento, isso sempre acontece, né? Durante o acompanhamento, mas a taxa aqui foi de 97%, ou seja, 110 pacientes terminaram o acompanhamento, que é um número bem bacana. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho do resultado de o que foi observado, né, de resultado em cada escala que foi aplicada. Com relação à qualidade de vida, relacionada aí à obesidade, né, observa-se que ela melhorou significativamente em ambos os grupos, sem diferenças significativas entre os grupos. Ou seja, para a melhora de qualidade de vida, não tem diferença a questão do tipo de cirurgia. Sintomas relacionados ao peso. Os pacientes de ambos os grupos experimentaram uma redução significativa no número de sintomas, né? E o score de desconforto também não teve grande diferença entre os grupos. Então, melhorou nos dois grupos, independente da cirurgia, tá? Não teve grandes diferenças. Com relação ao comportamento alimentar, também não houve diferença significativa entre os grupos após a cirurgia. Foi avaliado aí, né, esse questionário de comportamento alimentar, traz pra gente, né, a avaliação de alimentação descontrolada, restrição cognitiva e alimentação emocional. Né? Então, ele avalia esses 3 pontos. É um questionário bem bacana esse, tá? De comportamento alimentar, quem quiser conhecer, ele é validado aqui no Brasil, você pode utilizar. Nenhum desses 3 itens houve diferença significativa com relação ao tipo cirúrgico. Com relação à ansiedade e depressão, ele traz aqui as pontuações, tá? Dos grupos, não traz diferença também entre os grupos, mas ele traz um dado que é interessante para nós, psicólogos, pensarmos, que é uma prevalência ainda alta no pós-operatório, tá? Que é uma coisa que eu falo sempre. Não é que a cirurgia aumenta, ela não aumenta, ela diminui. Se a gente pega os estudos, há uma diminuição em ansiedade e depressão, tá? A gente pega os estudos, há uma diminuição, mas não há extinção. Entende? Por quê? Porque bariátrica não é tratamento para ansiedade e para depressão. O que acontece é que muitas pessoas, né,
fazem o tratamento cirúrgico, seguem ali, isso impacta de forma indireta na ansiedade e depressão. Porém, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, ela precisa fazer um tratamento para o transtorno de ansiedade, para o transtorno de depressão. Quando a pessoa não faz, isso tem uma chance de voltar lá na frente. Por quê? Porque não foi feito um tratamento para aquilo. Então, isso é uma coisa que aqui no estudo não traz, eu que estou trazendo com a minha crítica, é de que, apesar deles relatarem aqui que não tem melhora, né, na questão da ansiedade e da depressão, e não tem diferença entre os tipos cirúrgicos, tá? Entre as técnicas cirúrgicas, na verdade, a gente ainda tem uma prevalência alta, né? Então, para a depressão, fica em torno de 22%, entre 22 e 11, tá? Em 11 e 22, nesses 2 anos, né? Ela oscila, olha que curioso, né? Ela oscila aí entre as cirurgias, tá? E para a ansiedade, em torno de 9 e 5, tá? Então, aqui fica uma área que ainda precisa de mais estudos, né? E tem tudo a ver com a gente, né? Com a psicologia. Então, ó, o que eles trazem na discussão, né? Que eles encontram melhorias na maioria do que foi avaliado para as duas cirurgias, né? Para as duas técnicas, tá? E que não houve diferença significativa. Tá? Em relação à qualidade de vida, a sintomas relacionados ao peso, à ansiedade, depressão ou comportamento alimentar. Houve perda de peso comparável entre os grupos. Eles suspeitam, né, que essa perda grande de peso é um determinante para toda essa melhora. Então, eles relacionam uma coisa com a outra. E aí eles trazem até algo que é relacionado a isso que eu estou falando, da ansiedade e depressão, que eu acho até interessante falar para você, tá? Eu vou até ler aqui, que tem a ver com isso que eu estava falando da ansiedade e depressão. Ó. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a avaliar ansiedade e depressão ao comparar, né, a técnica padrão e distal. Mas os scores de ansiedade e depressão podem ser comparados com a população normal e estudos de outros procedimentos bariátricos. Então, existe bastante estudo que compara, né, a população bariátrica com a população normal. A população bariátrica é uma população que tem uma tendência maior a ter ansiedade e depressão, tá? Existem registros maior do que a população sem a obesidade, sem a cirurgia. Então, é isso que ele traz aqui. Os scores médios de ansiedade são maiores do que na norma populacional de pacientes obesos. Aí ele traz até um estudo, né? Fala que foi publicado sobre o duodenal switch, que é uma outra técnica, tá? Mostrando melhora da ansiedade desde o início até 2 anos e piora dos sintomas de 2 anos a 5 anos. Então, é exatamente aquilo que eu tô falando. A ansiedade e a depressão, ela melhora de forma indireta no pós-operatório, porque tá tudo melhorando a saúde, a qualidade de vida, a autoestima, mas a longo prazo, se isso não tem o tratamento, isso pode voltar independente da técnica, tá? Traz, né, que foi usada a mesma escala, RADS, né, em 2 anos neste estudo, e que houve, em 2 anos foi uma pontuação menor, né, mais comparável aos resultados de após 2 anos, isso foi maior. Ambos os resultados são maiores do que na população norueguesa com IMC menor do que 35, que é a população não obesa, né? Não super obesa, tá? Mas faltam dados de alta qualidade com pacientes com IMC acima de 50 e 60 para chegar a qualquer conclusão. Então, aqui neste estudo, os grupos mostram melhora na depressão após a cirurgia bariátrica em ambas as técnicas, tá? Caem na média comparado à população não obesa. Então, o que tudo isso que eu tô falando quer dizer? De fato, né, o que os estudos trazem, tá? É que a ansiedade e depressão melhora no pós-operatório, mas a longo prazo, se não tratado, se é uma pessoa que tem um transtorno, um diagnóstico, isso pode voltar. E há esse estudo inicial, e aí ele traz alguns outros que comparam outras técnicas, não concluem, tá, que a técnica tenha influência de alguma forma nisso. Então, o que eles recomendam? O acompanhamento de longo prazo para se estudar adequadamente isso, né, que esses pacientes sejam acompanhados a mais longo prazo para se ter uma conclusão melhor. Os estudos também descrevem, né, anteriores, melhora significativa no comer descontrolado ou emocional, tá? Tanto na técnica padrão, na distal, tá? E aí eles verificam
que isso se confirma aqui com os estudos que eles fizeram. Então, que conclusão a gente chega por esse estudo aqui? Que há uma melhora na qualidade de vida, na resolução dos sintomas específicos de peso, né, que são aquele questionário que avalia, que eu falei que é um questionário bem bacana, que eu achei bem interessante, na verdade, tá? No primeiro ano após a cirurgia bariátrica e durante a maior perda de peso. Então, a perda de peso pode, portanto, ser determinante e importante para a melhoria nessa qualidade de vida e nesses sintomas. No entanto, assumir que uma maior perda de peso melhoraria ainda mais a qualidade de vida não é certo. Não tem como garantir isso. Pode ser que a melhora se deva principalmente à perda de peso inicial e que uma perda de peso adicional não leve a uma melhora adicional na qualidade de vida. Então, ele deixa essa interrogação aqui no final, né? Em pacientes com IMC acima de 50, a técnica distal, né, levou a perda de peso sustentada, melhorou a qualidade de vida anos após a cirurgia e não foi encontrado diferença significativa entre os dois procedimentos, com relação à qualidade de vida, né, aos sintomas, à ansiedade, à depressão e ao comportamento alimentar. Então, não foram encontradas diferenças significativas. É um artigo bem gostoso de ler, né, quem quiser se aventurar, né, mas eu acho legal trazer aqui reflexão para nós psicólogos aqui, né. O paciente, às vezes, ele traz, né, eu acho que a minha técnica, né, eu ouvi falar que foi deixado... um estômago que caberia 50 ml e no meu foi deixado 200, por isso que eu não emagreci. E muitas vezes não é isso, né? A gente vai olhar ali hábitos, comportamentos alimentares, estratégias de enfrentamento que esse paciente está tendo frente às dificuldades, e isso não está bem organizado, bem estruturado, isso está dificultando todo o processo. Então, na verdade, o que dizem as pesquisas, né? Que não tem relação, que a gente não pode culpar a técnica, digamos assim, né? Quando algo ali não está funcionando bem, que tem que se pesquisar em outros lugares, né? Como eu falei, eu vou trazer ainda um falando do bypass e do sleeve, tá? Mas é o mesmo raciocínio, né? Será que é um questionamento, né? Fisiologicamente, a técnica ela tem influência tão grande assim? Ou seria mais uma questão das mudanças dos hábitos e dos comportamentos, né? Quando a gente fala de dificuldade de perda de peso e reganho, o que os estudos trazem? Que a grande maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade ou têm o reganho por uma questão comportamental, emocional, pela ansiedade e depressão que não é tratada, né? E não pelo tipo cirúrgico. Né? Existem hoje a cirurgia revisional, tem alguns pacientes que sim, têm dificuldades com o tipo de cirurgia por uma questão fisiológica, orgânica, claro que tem, tá? Mas não é tão grande assim, né? A maioria tem questões emocionais. E aí nós psicólogos, né? Se a gente recebe um paciente que vem discutir sobre esse tema ou debater sobre este tema, né? É importante a gente acolher, ouvir, claro, mas fazer perguntas para ele questionar isso, né? Porque tem pessoas que trazem isso como uma certeza absoluta e não é isso que os dados científicos que as pesquisas trazem. Óbvio que a gente vai trabalhar a dor, né? A questionamento que ele traz, né? A angústia que ele traz, mas também é nosso papel enquanto profissional de saúde orientar, né? Fazer refletir, trazer dados, né? Informações, fazer a psicoeducação. Né? E com relação à ansiedade e depressão, acho que a gente tem ainda um longo caminho de pesquisa, né? Eu já falei isso em outros vídeos, precisam psicólogos fazer mais pesquisas sobre isso, acompanhar essa população a mais longo tempo, ainda são poucas pesquisas, né? Que se tem não só no Brasil, mas no mundo, né, de psicólogos, tá? Acompanhando, medindo e vendo, né? O que a gente tem de dados são muito pesquisas médicas, tá? Então, fica aí, né, um espaço de trabalho grande para a gente. O que a gente trabalha com o que a gente tem até o momento, mas não é uma verdade absoluta, entende? Né? Isso é ciência. Esse foi o tema de hoje, né? Espero ter colocado aí algumas minhoquinhas na cabeça de vocês, questionamentos, é sempre importante. Eu vou trazer outros vídeos, essa é a série Psicólogo Bariátrica de A a Z, onde toda semana eu trago um tema para discutir, para conversar um pouquinho com vocês, com um artigo de base, com um artigo aí de fundo para sustentar, né, a minha fala. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo no sininho, tem todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, você pode me seguir nos outros lugares, né? E também informações sobre o meu curso de capacitação para psicólogos. Então a gente se vê aí no próximo vídeo na semana que vem.